Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Bem, agora o quadro A Voz do Divino é o momento que eu estou lendo a Bíblia e ministrando a palavra de Deus. E a nossa ministração aqui, ela segue essa sistemática da leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro no momento de João. Estamos no momento lendo o livro de João. Louvado seja Deus. E já estamos no capítulo 13. Hoje é a terceira parte. Hoje é a terceira parte de João que nós vamos estar ministrando, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Terceira parte do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Amém? Abra sua Bíblia. Vamos à leitura de João capítulo 13, versículo 31 em diante, para fazermos esta nossa terceira ministração desse capítulo. Diz o texto sagrado: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Porque também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes. Para onde vais? Né? Perguntou Pedro. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora. Seguir-me. Eu estou lendo à vista, eu estou indo à vista mesmo, misericórdia. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Louvado seja o nome de Jesus. É forte, né, essa palavra aqui. A gente tem ministrado isso, mas toda vez que a gente lê, a gente se impacta, né, com essa situação que Pedro vivenciou. Por isso que Jesus lhe disse antes que o que lhe fazia ele não sabia, mas o saberia depois. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, nesse mesmo capítulo 13 está registrado isso. E o Senhor
resolveu lavar os pés de Pedro. Quando Jesus se aproxima dele, Pedro diz: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Como já dissemos aos irmãos, dentro desse capítulo 13, esse gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos, isso não é um princípio doutrinário, não é celebração que fora perpetuada como doutrina, como ordenança da igreja, ou como ordenança à igreja, como algumas igrejas até supostamente evangélicas fazem a cerimônia do lava-pé, como tem também a quarta-feira de cinzas, e elevam essa prática a um nível de importância como o batismo nas águas. Então isso é um equívoco teológico muito grande. Se bem que as pessoas que fazem isso são pessoas, meu Deus do céu, totalmente esclarecidas, né? Não sei por que insiste. O grande problema é o apego à tradição, né? O grande problema é o apego à tradição, aos marcos antigos, que tem um versículo da Bíblia que manda não removermos os marcos antigos, mas aí não se refere a essas tradições doutrinárias religiosas. O marco antigo era um indicador de caminho para o viajante. Tirando o marco, o viajante se perdia, né? Mas esse marco antigo não tem nada a ver com a tradição religiosa que alguns querem transformar em verdade. Eu já disse aos irmãos que é um princípio hermenêutico, inclusive isso, que a gente tem pregado, que não é o tempo que uma coisa é dita que torna ela verdadeira, nem a quantidade de pessoas que falam um determinado assunto que torna o princípio verdadeiro. Então, infelizmente, o que há é um apego à tradição religiosa, como esse negócio de batizar criança, não é? Um dos renomados presbiterianos, Louis Berkhoff, teólogo, defende que o batismo infantil é por conta de correlacionar, do calvinismo, correlacionar o batismo infantil à circuncisão, ou batismo à circuncisão, que a criança era circuncidada ao 8º dia de nascido. Foi a aliança que Deus fez com Abraão. Já Abraão velho, que foi circuncidado, e todos da sua casa, e a partir de então, ao 8º dia de nascido, toda criança deveria ser circuncidada, como Jesus foi circuncidado. Só que a circuncisão não se pode correlacionar ao batismo nas águas. Não se pode. É outro erro de interpretação bíblica e teológica. Mas são pessoas assim esclarecidas. Mas isso não é de admirar. Jesus lidou com Nicodemos, que era príncipe dos judeus, príncipe das sinagogas, o cara altamente inteligente. E Jesus disse que teve coisa que Nicodemos não entendeu. Quando Jesus falava do novo nascimento, Nicodemos fez a pergunta mais idiota que alguém já poderia ter feito a Jesus: Senhor, como é que pode eu já homem voltar para o ventre da minha mãe? Só misericórdia. Foi Jesus. Eu acho que Jesus olhou para Nicodemos e disse: meu Deus do céu, que ignorante. Como é que pode, elemento? Tu depois ficar menino e voltar para a barriga da tua mãe? Se eu tô te falando das coisas terrenas, tu não entende, quanto mais se eu te falar das coisas espirituais, Jesus disse, né? Então não é de se espantar
como tem pessoas tão inteligentes que cometem e que defendem tanta baboseira. Não é de se espantar. Louvado, acorda bem, isso é isso, mas a gente chora da presença de Jesus, a gente ri, a gente se alegra, né? Acorda bem, isso é isso, que você está ouvindo aí pela primeira vez, viu? E tem oração, Jesus responde, Jesus faz, para a glória de Deus. São 10 anos, 3 meses, 12 dias hoje que estamos aqui, e com o saldo de que eu saiba, mais de 400 pessoas convertidas, pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? E estão por aí, nas igrejas por aí, congregando em batistas, em assembleias, em presbiterianas, em universais, em quadrangulares, em Deus é Amor, em Casas da Bênção, em Internacionais da Graça. Tem um bocado de gente aí espalhada nas igrejas dos colegas, né? Igrejas pequenas assim. Glória a Deus por isso. Este é o programa Acorda Bênção, que tem esse intuito, essa missão de trazer a verdade bíblica. E eu não sou o dono da verdade, mas a gente procura ser fiel ao texto sagrado em nossa abordagem, nossa ministração e na prática, né? E na prática a gente procura ser fiel até no contar com a graça e a misericórdia e o perdão divino. Louvado seja Deus, porque há pessoas que exigem tanto uma das outras e de repente a exigência exige do pastor, esse que vos fala, exige perfeição, não, porque o senhor prega a palavra, então o senhor deve ser um homem perfeito, o senhor deve ser um homem santarrão, o senhor deve ser uma pessoa, não, eu sou, né, falho, do jeito que eu disse que quem me conhece sabe que eu não faço as coisas por interesse, quem se aproxima de mim percebe, fácil que eu sou gente de carne e osso e que sou falho, né? Mas glória a Deus por esta cerimônia que Jesus fez do lava-pé, que é uma expressão do perdão. É uma expressão do perdão. E Jesus mandou que, como ele fez, nós fizéssemos uns aos outros, que é o perdoar. Aí eu mencionei na abordagem que fiz desta primeira parte de João 13, a parábola do credor incompassivo, onde a lição ali da parábola, Jesus diz que se não perdoardes de todo o coração cada um a seu irmão as suas ofensas, o Pai Celestial não vos perdoará a vós. O versículo diz assim, Mateus 18:35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso corrobora com a palavra que Jesus já tinha dito antes no Sermão da Montanha, em Mateus 6, que se perdoarmos aos homens suas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas, mas se não perdoarmos aos homens suas ofensas, tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas. Então esta é a grande lição do lava-pé. Louvado seja Deus. É uma lição de humildade. É no momento que Jesus faz isso, um retrato vívido da auto-humilhação do próprio Cristo. Louvado seja Deus. Esse ato comovente de Jesus tem lugar na última noite da sua vida terrena, como já vimos, ele já
se despedindo no versículo 31, porque Judas sai para entregá-lo aos principais dos sacerdotes, depois de ter recebido um bocado de pão. Satanás entra nele, e já ministramos sobre isso aqui, a segunda parte de João 13. Eu digo segunda parte porque você, ouvinte, que está me ouvindo agora pela primeira vez, saiba que meu tempo é pouco para ministrar a palavra. Eu estou ministrando por partes, determinados capítulos. E eu estou dizendo que é a parte 3 porque é a de hoje, porque é a terceira vez que eu estou ministrando em João 13, do versículo 31 ao versículo 38. Mas a segunda parte é do versículo 21 ao 30, e especificamente porque isso logo vai estar no YouTube. Você vai poder ouvir essa ministração novamente quando e onde quiser, como já tem outras ministrações aí no YouTube. Você coloca aí no YouTube Acorda a Bênção, aí a partir de Mateus, aí tem Mateus, Marcos, Lucas, e já tem João, eu acho que já tem João, né? E logo vai ter João capítulo 13, partes 1, 2 e 3. O Guilherme Stones, um abraço, está providenciando isso. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele faz isso, né? E quando chegou a Pedro disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Aí Jesus disse: eu faço o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro até queria se negar a lavar os pés. Ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus lhe disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. O lavar dos pés era uma expressão agora que Jesus estava comunicando de perdão, não é? Louvado seja Deus. Porque o perdão de Deus nos aproxima dele. Foi citado para mim aqui o capítulo 59 de Isaías pelo nosso irmão Adilson. E no capítulo 59 de Isaías, que não foi esse o versículo que ele deixou para mim, mas no capítulo 59 de Isaías, o versículo 2 diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. O que é pecado? Etimologicamente, pecado, segundo o conceito teológico dos seminários, nas academias teológicas, né? A palavra pecado vem de errar o alvo. É a etimologia da palavra. Quando se estuda a martiologia, que é a doutrina do pecado, aí se tem essa compreensão nos seminários. O errar o alvo, obviamente, refere-se ao ideal divino. Quando você erra naquilo que agrada a Deus, aí nesse caso você desagrada a Deus, você está pecando. Pecado não é só fumar, matar, roubar, se prostituir. Não é só isso não. Falar da vida dos outros é pecado. Não perdoar o pecado do outro é pecado. Ser checheiro, ser fofoqueiro, linguarudo, tudo isso é pecado, né? Quem diz o que é pecado é a palavra de Deus, não é a denominação, não são os pastores que falam de suas cabeças. Quem diz o que é pecado é a Bíblia Sagrada. E não adianta a denominação dizer sim se a Bíblia diz não. E não adianta a denominação dizer não se a Bíblia diz sim. A palavra de Deus é um instrumento aferidor da verdade. João 17:17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o pecado
transcende, não é? O roubo, o assalto, o homicídio, o adultério, a prostituição, vai além de tudo isso. E o pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo que vai em desencontro ao ideal divino, até pensar diferente do que diz a Bíblia é pecado. Por isso que nós temos a necessidade de aprender a Bíblia, não é decorar simplesmente. Por isso que eu me importo muito em lhe esclarecer, ao invés de lhe dar um versículo aleatório. Pastor, eu quero um versículo. Não é? E normalmente se pede um versículo para ter uma confirmação, para ter uma resposta, para saber se vai dar certo, para saber se Deus está no negócio. E a Bíblia não é para ser usada assim, como horóscopo, como búzio. A Bíblia é para ser lida, meditada e aplicada às nossas vidas, seja de maneira regular, efetiva e circunstancial. Para aqueles momentos de provação, de dificuldade, como eu devo me comportar, qual deve ser minha escolha, como devo agir à luz da Bíblia. Antes, durante e depois de uma situação de acerto, de escolha ou até mesmo de erro. Qual é o comportamento, o que é que a Bíblia diz diante de um erro meu do momento? A Bíblia diz que eu me arrependa e que eu confesse e deixe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu, diz o texto, dizendo que Jesus não falasse aquilo dele, que ele iria para Jerusalém ser pego e apanhar e morrer. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque Satanás foi quem influenciou essas palavras supostamente afetuosas de Pedro. Mas o que Pedro estava falando naquele momento estava contrariando o propósito da vinda de Jesus. E que aqui a gente percebe mais uma vez Jesus falando da sua deidade, porque o Filho do Homem é uma referência, como já explicamos, à natureza humana de Deus. Jesus é Deus. O Filho do Homem é a estrutura humana, a natureza humana, é o corpo. Dentro daquele corpo habitava o Espírito, e aquele Espírito que habitava ali era o Santo, que não deixou de ser Deus, né? Mas dentro do corpo limita-se a situações humanas. Por isso que ele teve fome, teve sede, chorou, né? Sangrou, suou sangue, dormiu na polpa do barco. E agora ele estava prestes a ser glorificado, o corpo, o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Louvado seja o nome do Senhor. E observe o versículo 32: e se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Aí Jesus estava dizendo que seria buscado, mas aonde ele ia, os discípulos, os judeus, não poderiam ir, não é? E a gente sabe que quando Jesus morreu, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou cativo o cativeiro, subindo ao alto, dando dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. Jesus vai às partes mais baixas da terra, Jesus vai ao Hades, que no Velho Testamento é o destino dos mortos, e separa agora, tirando de lá Abraão, tirando de lá Isaac, tirando de lá Jacó, tirando de lá os fiéis do Velho Testamento,
e sobe ao alto, levando o cativo o cativeiro. É onde acontece agora uma mudança no mundo espiritual quando Jesus morre, de haver Hades e paraíso. O Hades fica para baixo, o paraíso fica para cima. Não poderiam ir agora, mas iriam depois, disse Jesus. E o Senhor ressalva agora que o que importa a nós em vida é o amor. E o amor não consiste simplesmente em caridade. Faz parte. É imprescindível. Andam juntos, é uma engrenagem. Diga-se de passagem, todos os princípios divinos, irmão, andam juntos. Por isso que eu falei da aplicação das verdades bíblicas afetivamente em nossas vidas e circunstancialmente, porque tudo anda junto. Andam juntos. O assistencialismo, mas como Jesus disse também, o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus disse isso aos fariseus, né, que davam dízimo de tudo, mas esqueciam essas coisas. Aí Jesus diz: fazer isto sem omitir essas outras, ou seja, sejam dizimistas, mas não omitam a misericórdia, porque tem gente que acha que porque é dizimista está resolvido o seu problema, né? E não procura pôr em prática outras verdades bíblicas. A Jesus fala do juízo, a misericórdia e a fé. Mateus capítulo 23, versículo 23. O juízo não é a gente julgar ninguém, não. Deixa eu explicar aqui o que é o juízo. Vamos lá, Salmo 119. Você tem aí sinônimos da palavra de Deus, você tem aí sinônimos da Escritura Sagrada. E no Salmo 119, versículo... deixa eu achar aqui. Versículo 7, o salmista disse: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. A palavra juízo em hebraico, eu sou fraco de pronunciar hebraico, confesso a vocês, mas eu vou ler aqui, eu vou pronunciar como eu estou lendo. Mishpatim. Mishpatim. M-I-S-H-P-A-T-I-M. T-I-M. M-I-S-H-P-A-T-I-M. Juízos de Deus são os seus vereditos. Veredito só quem pode dar é juiz. E Deus é o juiz no trato das pessoas entre si. Então, os juízos, né, que são esses vereditos divinos, é sinônimo da Escritura Sagrada. E você vê aí no Salmo 119, lei, testemunho, caminho, mandamento, preceito, estatuto e juízos. E enfim, palavra. Dabar de Deus. Né? A palavra em hebraico. Dabar. Então, o que não deveria ser desprezado era a palavra, eram os princípios, os ensinamentos, a doutrina dada pelo Senhor. Como também não deveria ser desprezado e não deve ser desprezada a misericórdia. O que é misericórdia? A palavra misericórdia no grego, em hebraico, benignidade,
fala de tolerância. O que é tolerância? É aceitar o outro, né? Como diz a Escritura, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumados. E a fé é o ser fiel, é o ato de ser fiel. A fé aqui não é o elemento místico para cura, para solução de problemas, para recebimento de coisas. Não, a fé aqui é como fé, fruto do Espírito, fidelidade. Essas coisas não devem ser desprezadas. Aí Jesus disse: sejam dizimistas, mas não esqueçam as outras coisas da vontade de Deus. E sejam também misericordiosos, tolerem os outros, perdoem os outros. Entendam que você não é melhor que os outros. Ser misericordioso é isso. É entender que não somos melhor que os outros. Isso faz com que nós toleremos o outro. E sermos fiéis. Porque não adianta nada só conhecer a palavra, pregar a palavra, ouvir a palavra e não ser fiel. Viver a palavra em um todo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando as nossas atenções para o texto de João capítulo 13. Louvado seja Deus. Jesus está chamando a atenção dos discípulos, como a nossa nesta oportunidade, que o mais importante é nesta vida amarmos-nos uns aos outros, que é o conjunto dessa praticidade que acabamos de mencionar. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Louvado seja Deus. Pedro queria já ir logo. Eu já disse: não, agora não. Depois me seguirás. Porque quem viver o ensinamento de Jesus, que é o resumo de toda a lei, e veja que Jesus é tão Deus que ele foi quem resumiu a lei em 2 mandamentos: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O segundo agente a ser amado aí sou eu. Eu devo amar a Deus. O segundo agente a ser amado sou eu. Eu tenho que me amar. Você tem que se amar. Você precisa se dar valor. Você precisa se respeitar, se dar respeito e se amar. Cuidar mais de você. Não é ser egoísta, mas cuidar mais de você. E na proporção que você cuida de você, você se ama. E a Bíblia diz que quem ama o seu corpo não faz mal a si. Então deve cuidar de não fazer mal ao outro ou aos outros. Não deve cuidar de não fazer mal aos outros. Não é? E vivendo essa vida, aí chegaremos à glória celestial. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele desprezou as afrontas, suportou a cruz e sentou-se à destra do Pai. O corpo, há um corpo no céu, propriamente dito. Há um corpo no céu, que é aquele corpo que foi crucificado por mim e por você. O corpo glorificado de Jesus, que ao 3º dia ressuscitou. Aleluia. Por isso que Paulo diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E se nós seguirmos este caminho, nós iremos a esta glória celestial. Por isso que não poderia ser seguido naquela hora, disse Jesus. Mas Pedro disse: Senhor, eu posso ser seguido por ti eu dou a minha vida. Jesus: Pedro, tu dará a tua vida por mim. Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto
não tiveres negado 3 vezes. E o galo cantou, irmão. Depois que Pedro, a gente já viu isso nos evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Pedro negando a Jesus e depois o galo canta, né? Pedro nega Jesus e o galo, ó. Misericórdia. Pedro nega Jesus e o galo, ó. Eu não sei qual foi o galo que cantou, eu sei que o galo cantou. E agora Pedro, abatido, arrasado, sai por ali. Sai por ali, Pedro. A gente só vê menção agora depois de Pedro, quando Jesus ressuscita, que ele está nu, dentro do barco, já desgostoso da vida. Aí, dentro d'água, quando vê Jesus. Né? Louvado seja Deus. Aí agora, lá na frente, a gente vai ver. Porque Jesus, nessa noite, louvado seja Deus, nessa última noite, lavou os pés de Pedro. Pedro iria entender. Como eu já disse, na abordagem que fiz, do versículo 21 ao versículo 30, Pedro, diferente de Judas, absorveu esta lição de Jesus, a lição do perdão. Por isso que ele não cometeu o suicídio. Por isso que ele resolveu viver. Porque ele entendeu que existe graça, existe misericórdia. A palavra graça, favor e merecido, é exatamente a engrenagem, é o trabalhar junto do sentimento divino chamado graça, chamado benignidade e chamado longanimidade. Louvado seja Deus. Pedro entendeu que houve graça, houve misericórdia, houve perdão divino. Quero terminar dizendo as palavras de João na sua primeira epístola, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecades, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que morreu não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.